Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu te dei 6 dicas para investir em ações. Agora, nesse vídeo, eu vou falar de 3 regras para você investir em ações. Ou seja, se você não assistiu o vídeo anterior, está aqui no cartãozinho. Dica é o seguinte, você pode absorver ou não. Você pode colocar em prática ou não. Dica é de graça. Agora, regra você tem que seguir. Regra tem um preço. É seguir ou dar errado nos seus investimentos em ações. Então é sobre isso que eu quero falar contigo nesse vídeo. De cara você já viu que é um vídeo meio que puxão de orelha. Me diz uma coisa, você segue alguma regra para investir em ações? Escreve aqui embaixo. Qual é a premissa que você usa para investir numa ação? Existe alguma regra? Mas escreve agora, dá um pause no vídeo e escreve. Depois você escutar as 3 regras que eu vou te dizer, fica até mais fácil de comentar aqui. Eu quero saber a sua opinião idônea, sem viés. Vamos lá, olha só. A regra número 1. Regra número 1 para você investir em ações. Tem que ser uma grana que você não precise. Mas isso é óbvio. Não, para muitas pessoas não é óbvio. Tem aluno meu que está 80% comprado em ações, 90% comprado em ações. Não é possível. Será que toda essa grana você não vai precisar dela? Talvez é confiar demais no ciclo de alta que a gente pode estar vivendo, no ciclo de alta da economia que você espera que aconteça. É confiar demais na tua análise. Isso também é complicado para se estrepar. Confiar demais na análise, achar que aquela empresa vai continuar crescendo ou aquela empresa tem que crescer, ela está muito barata. Coloquei todo o meu dinheiro ali e esse setor tem que ir, porque tem que ir. E aí ele não vai, você precisa do dinheiro, e aí? Portanto, a primeira regra, grana que vai para ações é uma grana que você não precise no curto prazo, tá? Se você tem mais experiência, eu sei, muita gente começa a colocar mais dinheiro do que poderia nas ações em função da experiência. A experiência, por um lado, ela é boa, te ajuda a investir melhor, agora, por outro, ela pode desgraçar o seu investimento em ações. Então, vamos lá. Primeiro, quando você recebe tua grana mensal, quando começa a entrar um fluxo de caixa, separa a grana para pagar suas despesas, aquela coisa toda, né? Separa a parte lá que você vai fazer seu lazer, separa o seu custo de vida e, por final, o que sobrar é o percentual que você pode destinar para a bolsa. E daí você já vai ter também aquela reserva de emergência. Outro dia surgiu uma dúvida que é de um aluno, né, que era o seguinte: Gustavo, quando eu reduzo minha posição em ações e aumento minha posição em renda fixa, eu posso contar minha reserva de emergência como parte da renda fixa? Isso é interessante, né? Porque isso tem muito a ver com a grana que pode ir para o risco. A parte de uma reserva de emergência, na minha visão, ela tem que ser uma grana separada, guardada em algum lugar, mas que não conte como teu balanço entre renda fixa e renda variável. Por quê? Porque a função de você colocar uma grana na renda fixa é, primeiro, diminuir tua exposição ao risco, mesmo que a taxa seja baixa, que é exatamente o que eu te falei. Bolsa é uma grana que você topa correr o risco e não vai precisar dela. E outra coisa, essa grana da renda fixa, ela funciona meio que como um capital de oportunidade. Quando você olha para a renda variável e vê que há oportunidade, essa grana sai da renda fixa e volta para a renda variável. A isso a gente dá o nome de alocação. Você joga com uma alocação mais ativa. Se no meio do balaio da renda fixa também está sua reserva de emergência, você acha que tem mais dinheiro na renda fixa do que realmente tem, tá? Então, separa a reserva de emergência, nem fala nela, deixa ela lá. Um dia você pode precisar, deixa aquela grana lá, beleza? Então você vai trabalhar renda variável e renda fixa. Então, é isso. Para renda variável, deixa aquele percentual que você realmente não se importa. Por quê? Porque à medida que ele oscila, dali vem lucros e vem oportunidades quando vem para baixo e aí você joga da renda fixa, ok? Então é isso. Bom, e agora a gente vem então para a segunda regra para você investir em ações. Então, você já separou o percentual que vai para a renda variável. Agora, você precisa definir a sua estratégia. Eu falo muito dentro do FIA Black, onde eu ensino os investidores a seguirem uma estratégia FIA, que eu desenvolvi ao longo de anos para escolher boas ações e montar a sua carteira. É a tua estratégia que vai definir o que você vai comprar, a hora que você vai comprar e
se você vai realizar o lucro ou a hora que você vai realizar esse lucro. Se você não tem uma estratégia definida ou não tem um roteiro a seguir para escolher a ação, você acaba montando aquelas carteiras recheadas de ações, vários papéis, às vezes alguns com uma representatividade muito baixa, estão ali só para cumprir tabela. Colocou por quê? Não sei, coloquei porque eu ouvi, né? Porque alguém falou comigo, eu li num livro, num relatório, num vídeo, enfim, qualquer coisa. Mas às vezes não fecha com a sua estratégia, com o seu objetivo, às vezes não tem nada a ver com o que você quer e às vezes está ocupando espaço de uma outra ação que você escolheu e está indo muito bem, mas por falta de dinheiro você não colocou mais dinheiro naquela posição. Portanto, a estratégia é a segunda regra que você precisa definir na tua vida de investidor para seguir à frente, montando a sua carteira. Uma estratégia, ela é dinâmica. Uma estratégia, ela tem a capacidade de te entregar respostas para os ciclos econômicos que você vive, para os momentos de mercado que você vive. Em determinados momentos é melhor você investir em tais setores. A sua estratégia vai te dizer isso. Em determinados momentos é melhor eu reduzir a minha exposição, o meu risco, a tua estratégia que vai defender isso. E outra coisa, tá? Você não imagina que mesmo aprendendo uma estratégia e tal, ela já está definida, pronta, encaixotada e é só colocar na sua vida, não. Aos poucos, você vai pegar uma base, por exemplo, uma estratégia FIA, e você vai moldar ela de acordo com a terceira regra, que é o seu perfil de investidor. Por quê? Porque o que é bom para mim, a forma como eu invisto, às vezes não é para você. A estratégia vai te mostrar o que comprar, a hora de comprar, se existe uma diferença entre preço e valor, se existe potencial de crescimento de lucro naquele setor. Já a terceira regra é levantar essas opções, essas oportunidades, esses ganhos exponenciais e entender se está de acordo com o teu perfil de investidor, com o tipo de risco que você topa correr ao investir em ações. Tem pessoas que conseguem carregar posições maiores em empresas com um risco maior. E tem pessoas que não suportam carregar posição em riscos maiores. Existem momentos na estratégia FIA que a minha carteira ela está alavancada. Eu estou comprado acima do meu patrimônio fazendo algumas operações que eu ensino aqui. Para algumas pessoas isso não é indicado porque não fecha com o perfil delas. Se você faz uma operação desse tipo, a mais alavancada, de repente você não dorme, você começa a ter dor de estômago, você fica mais preocupado com a oscilação das ações do que efetivamente com o futuro das empresas. Nesse momento, significa que o teu perfil está falando mais alto. Você está correndo um risco acima do que você gostaria de correr ou do risco que você pode correr. E aí, a terceira regra é o teu perfil define quanto que você vai acelerar. Imagina que a estratégia é o carro que você vai dirigir. A tua estratégia é, eu quero um carro esporte que acelere forte, que chegue a 240 por hora. E a sua estratégia, então, vai selecionar aqueles carros, vai te mostrar quais carros você pode pisar. O teu perfil vai dizer, eu vou a 240, ou vou a 120, ou eu vou só a 90. Você pode, sim, usar uma boa estratégia, chegar em empresas descontadíssimas, empresas com um exponencial crescimento pela frente, claro, com algum risco mais elevado do que as demais. E aí, o teu perfil vai dizer quanto você vai comprar disso. Isso vai fazer parte da sua carteira em que nível? 5, 10, 20, 30% da sua carteira? Já outros setores, a estratégia te aponta como oportunidade, mas são setores bem mais tranquilos, são empresas muito geradoras de caixa, e aí você pode ter mais delas em detrimento dessas outras com mais risco. Ou seja, a regra 3 do seu perfil vai determinar o que a estratégia levanta para você e quanto daquilo que você vai colocar na sua carteira. Vamos lá, para fechar esse vídeo, as 3 regras que você não pode passar por cima delas. A primeira regra, o dinheiro que vai para a bolsa tem que ser uma grana que você não precise dela no curto prazo. Segundo, defina qual a estratégia que você vai usar de análise para levantar os papéis, as ações com, primeiro, potencial exponencial de alta ou que estão descontadas e que você pode investir o seu dinheiro. Terceiro, o seu perfil. Quanto de cada uma você pode comprar?
né? Quanto de cada uma fará que a tua carteira não carregue o risco a mais que você não topa correr ou que a tua carteira carregue um risco que você tope correr. Use essas 3 regras para montar a sua carteira de investimentos. Não sobreponha nenhuma delas. Você vai dormir tranquilo, o investimento em ações vai ser algo normal, corriqueiro para você, com o tempo você adquire a sua experiência. É isso, investidor. Se você curtiu esse vídeo, clique no botão curtir, se inscreva no canal e a gente se fala no próximo vídeo.